Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos todos aí nessa nossa sintonia com mais uma aula desse curso especial da IBNU aqui. Estamos falando, né, sobre Bíblia e teologia em sintonia. E um abraço para todos aí que já estão conosco aí na nossa transmissão direta aqui, né? E hoje esse assunto especial sobre o templo e a casa de Deus. Então você já pode aí, né, se não ainda não conseguiu, se inscreva aí no canal, mande a live para os seus amigos. A conversa hoje vai ser uma conversa muito boa, uma conversa bíblica e uma conversa teológica para a gente entender, né, essa questão tão importante ligada à adoração, ao lugar de culto, o ensino bíblico que temos a esse respeito e qual é a relação, como isso deve ser entendido por nós. Até porque eu tenho visto muitas vezes um costume, né, bastante, comum, a gente às vezes vai qualquer comunidade cristã, né, e a gente ouve, eu acho que em quase qualquer grupo, né, aquela coisa dizendo: "Olha, nós estamos aqui na casa de Deus e então sejam bem-vindos, né, estamos te agradecendo, Senhor, por estarmos aqui na sua casa". Será que é isso mesmo? Onde fica a casa de Deus? Ele mora no prédio da igreja ou não mora? Ou ele vai lá no domingo? Como é que se entende isso? E a gente então hoje vai ter essa conversa bíblica e teológica. E você, né, se quiser, já pode aí mandando de onde você está nos acompanhando e também já preparando as suas perguntas a esse respeito. Pois é, vamos começar aqui pensando no seguinte: onde é que começa essa história de um espaço, um lugar específico dedicado a Deus e a sua adoração? Quando a gente lê a Bíblia, né, a gente começa ali vendo a história dos patriarcas, por exemplo, né, já que o povo eleito, o povo escolhido, né, não aparece nesse cenário com uma espécie de templo ainda, a gente vai ver o altar, né, que é dedicado a Deus, quando Abraão adora a Deus, a gente vai ver isso também em relação a Isaac, muito marcado, por exemplo, nas experiências de Jacó, né, quando ele tem particularmente aquilo que é chamado ali depois daquele sonho extraordinário, né, que nós temos lá em Gênesis, aquilo que é chamado de Betel, né, a casa de Deus. Mas só depois que o povo sai do Egito, é libertado por Deus ali no Êxodo, é que nós vamos ter a ordem divina para a construção do tabernáculo. E aqui é muito bom a gente entender, né? É bem curioso, né? Porque esse povo sai do Egito, que é um lugar assim cheio de templo para tudo quanto é lado, para diversas divindades que estavam presentes ali naquelas construções da antiga religião egípcia. E, curiosamente, nós vemos que o povo sendo libertado e vai ser libertado, né, numa proposta especial da parte de Deus, que é uma proposta que se apresenta para eles com uma ideia de fazer uma aliança, né, de ter essa conexão diferenciada, essa presença divina se manifesta, e como a presença libertadora e orientadora de Deus se faz presente, ela é uma presença que solicita, pede uma reação. Essa reação à aliança, ela é uma relação de parceria e de sintonia com Deus, mas também de submissão à direção divina e tem esse perfil propriamente de adoração, o verbo hebraico avad, né,
modernamente usado na forma comum do dia a dia, la'avod significa servir e significa também prestar culto, né. E aí, então Deus ordena a construção do tabernáculo. E é muito interessante o tabernáculo, porque, o tabernáculo representa, uma espécie de degradê, né, do espaço, uma variação do espaço a partir do conceito de que Deus está presente. Então, os israelitas estão num acampamento, onde eles estão ali no deserto, ao mesmo tempo, esse acampamento é móvel, né, então, e temos a área fora do acampamento, que é considerada uma área impura. Eles estão ali, no centro do acampamento está a área do tabernáculo. Essa área do tabernáculo, tinha 45 metros por 22,5, né, e lá nós podemos nos lembrar, tinha o altar do holocausto, tinha também aquela bacia de bronze para purificação, né, e a parte propriamente que a gente chama ali da tenda, né, do encontro, algumas versões chamam de tenda da congregação. E essa tenda que era ali colocada, ela era o lugar especial da presença divina, dividida na área que era chamado o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era o dobro do lugar santíssimo, com 9 metros por 4,5 e o santíssimo 4,5 por 4,5. No lugar santo a gente tinha ali a menorá, que é o candelabro, né, a mesa dos pães da presença, ali presente, também o que era, o chamado altar do incenso menor, né, de cerca de 90 centímetros de altura por 45 centímetros de lado, bem ali junto da cortina, do véu que separava o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. E quando a gente olha tudo isso, o que é que nós observamos? Bom, em primeiro lugar, Deus, está manifestando para os israelitas uma, vamos dizer, um elemento didático do que significa estar em relação com ele. Ali nós temos, assim, de maneira concreta, um convite à adoração, um convite ao agradecimento, um convite a celebrar essa relação de aliança, um convite a lidar com as culpas e os pecados para que as pessoas acertem a sua vida e andem na luz da direção divina. E é muito interessante tudo isso, né, a gente tinha ali, a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, e eles faziam essa intermediação, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano no Santo dos Santos, mas essa intermediação envolvia, né, aquela relação com os 5 sacrifícios ou ofertas, envolvia, o holocausto, envolvia a oferta de cereal, envolvia a oferta de comunhão ou pacífica e as ofertas pelo pecado e pela culpa, ou seja, todo o aspecto relacional com Deus e com o próximo eram colocados nesse cenário. Agora, não só nós temos essa didática e esse convite à adoração, como nós temos algumas coisas curiosas nessa questão do tabernáculo. No mundo antigo, onde as pessoas sempre imaginavam que os deuses estavam localizados, quer dizer, tem um deus do deserto, tem um deus da montanha, um deus do mar, um deus do rio. Em Israel, o cenário muda, né? Porque ali Deus está presente no meio do povo. Isso quer dizer que o tabernáculo era móvel, ele podia sair de um lugar para o outro, né. A gente vai ver, é curioso, né, a gente sempre não só chama a igreja, o templo, né, de casa de Deus, como a gente chama Israel de terra santa. Mas quando Deus fala, né, que a terra em que Moisés está pisando, a terra santa, ele está no Sinai, ele não está na terra de Israel. Então, nesse sentido, existe aquela ideia que o santo e o sagrado se manifesta naquilo que aponta para a realidade da presença de Deus. E quando a gente olha isso, não está tão claro para a gente o que significa de fato, tudo aquilo que você vê no tabernáculo. Olha que coisa interessante. O tabernáculo, da maneira como ele é colocado, ele é uma lembrança, atenção, do jardim do Éden.
Por quê? Porque o ser humano rompeu e se afastou de Deus, e agora no Êxodo, Deus está presente, trazendo o ser humano de volta para uma relação de aliança e parceria com Ele. Então, quando você olha para o tabernáculo, você vê a bacia de bronze. O que a bacia de bronze e o altar dos sacrifícios lembra? Lembra a realidade da terra seca e dos mares na criação. A gente tem o lugar santo e o lugar santíssimo com a menorá. Ali, isso evoca para a gente o céu à nossa disposição e também o chamado céu propriamente de Deus. E ali dentro, né, nós temos uma lembrança daquilo que envolve as árvores, né? Então, por exemplo, dentro lá você tem a menorá. A menorá, ela evoca exatamente a árvore da vida, né? E então a gente olha isso, né, e percebe essa conexão, né? E então, inclusive, você lembra que, a gente tem, né, no próprio contexto da entrada do tabernáculo, algo que evoca os querubins que estão ali, guardando o lugar. Isso é tão interessante que nós vamos ter aí, alguns elementos, assim, fundamentais que aparecem nesse cenário e que chamam a nossa atenção. Então, por exemplo, né, você vai ver que Adão, né, recebe uma referência, né, que os verbos que são usados para falar de Adão, que ele deve servir e guardar, são os mesmos verbos utilizados para fazer referência ao o que é o papel do sacerdote. Interessante isso, né, porque a gente não faz essa conexão. Como eu mencionei, a árvore da vida lembra o candelabro, né. A árvore do conhecimento que está inacessível, o conhecimento pleno, né, ela está ligado com a Arca da Aliança. O templo mesmo vai ser decorado, né, mais adiante, ah, como lembrança do Éden. Quando você está em Jerusalém e você olha para o lugar onde vai ficar o templo sagrado, a visão principal, você olha para o leste. E exatamente essa questão a partir do leste, né. E aí você vê o Éden sendo mencionado como do leste também, essa questão, né, aparece aí, você vê as águas, as fontes de água e aquilo que envolve esse, desejo, essa direção de domínio divino aparecendo aí. E essa questão do domínio, ela lembra para a gente, né, que quando Adão recebe essa direção de Deus, que ele deve dominar no sentido de trazer uma administração para a realidade criada, ele deve cuidar dela para submetê-la ao próprio Senhor, ao próprio Deus. A gente lembra que os patriarcas recebem a ordem que eles deviam crescer, multiplicar e dominar a terra. E eles, né, estavam sempre nessa dinâmica onde aparece a figura do altar, aparece a ideia deles habitarem em tendas e também, muitas vezes, a ideia de um lugar elevado, de um monte. Então, muito interessante que, olhando para a realidade do tabernáculo, a gente vê esses elementos, uma recordação da criação, uma retomada simbólica do Éden, uma celebração da aliança de Deus com Israel, uma dimensão concreta onde todos os aspectos da vida humana diante de Deus e diante, dos homens deveria ser, colocada, perante Deus nessa relação de proximidade. A gente talvez nunca pensa dessa maneira, mas todas essas leis cerimoniais presentes ali no Êxodo, no Levítico, elas tinham o propósito de permitir que o homem pecador graciosamente pudesse aproximar-se do Deus que traz a redenção. Porque Deus liberta Israel do Egito sem exigir nada, ou seja, a libertação é através da graça. Aí, não há uma exigência de uma obediência a algum tipo de lei para ser libertado.
E aí eles entram nessa relação com Deus, concordam com a aliança, e aí devem aprender a andar com Deus. Então, o tabernáculo funciona com esse perfil didático e com uma proposta de que nós sempre temos um caminho de restauração da vida diante das nossas falhas e erros quando nos aproximamos do Deus bondoso, que de uma maneira muito criativa apresenta uma linguagem concreta e contextual para estabelecer essa relação de adoração. Então, é muito bonito, é muito extraordinário e fundamental. Por que que isso é tão importante? Porque sem isso nós não entendemos o Novo Testamento com seus ensinos extraordinários sobre redenção, sobre salvação, sobre tudo que nós temos aí. Agora, olhando para essa realidade, nós vamos ver, né, a configuração desse conceito de templo quando eles chegam na Terra Prometida. Então, você tem o tabernáculo móvel, eles até chegam e ficam temporariamente ali, num lugar chamado Gibeon, e depois eles vão estabelecer mesmo esse tabernáculo de maneira definida em Siló, que vai ser, vamos dizer, esse templo provisório que tem a ver com essa época da conquista, do tempo dos juízes, e aí a gente vai depois observar essa realidade na direção de um altar, de um templo fundamental que vai ser destacado aí na construção do templo propriamente dito. Agora, vamos lá. Quando a gente vai falar do templo, é muito interessante, porque nós vamos encontrar Davi, né, fazendo uma proposta para Deus, né, dizendo: olha, eu estou aqui vivendo no meu palácio, né, e a arca do Senhor está numa mera tenda, né? Então eu quero construir uma casa para o Senhor. E Deus diz: escuta, desde quando eu preciso de casa? Nunca foi minha necessidade. E Deus então vai aceitar essa ideia que vai acontecer por meio de Salomão. É muito bom entender que Salomão significa Shlomo, que é o nome que quer dizer pacífico, né? A paz dele, porque Davi foi um homem de guerra e Deus não queria a associação do seu templo com os combates. Mas a coisa interessante é que tabernáculo estabelecido na terra de Israel, e o templo, vejam, são referências de uma realidade maior. Por exemplo, quando a gente lê Isaías 66, nós lemos o quê? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, humilde ou contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, fica claro, por mais que o tabernáculo, o templo vão ter grande importância e tem um significado muito peculiar na história do Israel antigo, a gente percebe que o templo tem os seus limites, né? Que, na verdade, né, diferentemente dos deuses pagãos que estão ligados a um ambiente limitador, claro que a terra é apenas o lugar onde Deus, metaforicamente, descansa os seus pés. E então, o que, que vai acontecer? O templo vai ser construído. E aqui é importante entender que Deus faz uma outra aliança com Davi. E essa aliança está ligada com aquela ideia lá, né, do domínio divino, né, que Deus começa a entrar nessa monarquia inicialmente rebelde de Israel para ter um caminho de reconstrução desse domínio. Por isso ele vai começar isso a partir de Davi. O auge desse momento se dá no reinado de Salomão, e a promessa é que da casa de Davi viria aquele que traria o domínio divino reestabelecido. Nesse sentido, a gente entende o que é o Rei Jesus, o que é o Messias, para compreender essas ligações, né?
Um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando de diversos lugares, né? Pessoas de diversos estados e até mesmo de outros países já, até mesmo do Japão, que está no dia de amanhã. Receba aí o nosso bom dia, enquanto a maioria recebe o nosso boa noite, né? Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, né, o relato bem claro, né, de que Salomão vai construir o templo do Senhor no quarto ano do seu reinado, né, no texto de Primeiro Reis, capítulo 6, verso primeiro, né, e isso acontece no ano 966 antes de Cristo. Esse templo é curioso, a gente não faz ideia, né? Ele é ah, o dobro do tamanho da tenda do encontro em termos de medidas. Na verdade, assim, é o dobro das medidas e a área 4 vezes maior, porque a tenda que ficava lá no meio do pátio do tabernáculo, ela tinha 13 metros e meio por 4,5. O templo de Salomão vai ter 27 metros por 9. Ele só é um pouco mais alto, porque ele tem 13 metros e meio de altura, mas assim, é um templo pequeno, muito limitado. Mas para a realidade, né, do contexto israelita antigo, é um tamanho considerável, mas ele não é grandioso, aliás, nem se compara com as grandes construções do mundo antigo, né? Esse templo vai estar ali presente em toda a história israelita. Aliás, né, ele vai se tornar, e a gente tem que entender isso, né? A sua função não era simplesmente ser um lugar de adoração, apesar de que o texto enfatiza bem, né, que foi o lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, e ele tinha a função não só de ser um espaço concreto para adoração, de celebrar essa realidade da presença divina na terra prometida, mas ele também, como o tabernáculo, ele evocava a realidade da criação e tinha uma função muito importante de manter a unidade do povo de Israel em torno do Deus único. Por isso, né, como diz o Salmo, as tribos de Israel sobem para lá. Né, para lá estão também os tribunais de justiça da casa de Deus. Então, nesse sentido, é uma coisa curiosa. Na Bíblia toda, somente o templo é chamado de casa de Deus, né? Por que que a gente diz isso? Por exemplo, uma sinagoga no contexto judaico não é vista como casa de Deus. O templo é um lugar especial, é um santuário. Esse templo de Salomão vai ser destruído por Nabucodonosor no ano 586, na invasão dos neobabilônicos, dando fim ao Reino do Sul. Né? A tristeza, o desastre foi a divisão do reino. Lembre-se de que o Jeroboão I até criou santuários rivais para poder impedir as pessoas de irem adorar em Jerusalém. Aí você vê o lado político e econômico entrando nessa conversa religiosa, né? E esse templo vai ser reconstruído depois que o povo de Judá, que tinha sobrevivido, né, porque o reino do norte havia sido destruído pelos assírios, eles voltam já no período persa e entre o ano 520 e 516 esse templo ele é reconstruído, mas de maneira mais simples, né, muito mais limitado do que tinha sido o templo originalmente. Isso então termina no ano 516. Esse templo permanece assim, apesar do domínio persa, apesar do domínio grego, né, daquela profanação terrível que acontece na época dos Macabeus, no período de Antíoco Epifânio, e ele vai permanecer até a época romana, quando Herodes o Grande faz aquela grande reforma e ampliação do templo para conseguir um bom relacionamento com a liderança religiosa de Israel e, vamos dizer, definindo bem o domínio romano ali na terra. Mas é muito valioso ver que esse templo, no final das contas, a semelhança do que acontece com o próprio tabernáculo, ele é uma
uma espécie de miniatura desse templo cósmico de Deus, né, que domina os céus e a terra, e que é um símbolo desse domínio no tempo e no espaço, né. E aí, ele tem essa perspectiva. Agora, uma coisa curiosa, porque esse templo que vai fazer tudo isso, olha que coisa interessante, né. A gente tem um aprendizado a respeito de Deus e uma questão cultica litúrgica, a gente evoca a realidade da criação do mundo e da situação do estado original antes da queda no Éden. A gente celebra a Deus em todas as dimensões da nossa vida. A gente, tem condição de, como povo unificado, adora a Deus de maneira, que se percebe esse local, centralizado onde Deus vai, agir na história da redenção, que envolve a cidade de Jerusalém, né. Mas o curioso é que chama atenção, porque no tabernáculo a gente tinha, hã, uma menorá, um candelabro. Você deve lembrar, né, o candelabro que tem 7 braços, né, que é aquela peça feita de ouro puro, pesando um talento, mais ou menos uns 35 quilos. Quando a gente olha para o Templo de Salomão, curiosamente, nós temos basicamente aquilo que representa uma ampliação da realidade do tabernáculo. Tá certo que a bacia de bronze vai se tornar o mar de touros, a gente vai ter alguns aspectos um pouco distintos, mas é curioso que os candelabros são 10, inclusive 5 ficavam à direita e 5 ficavam à esquerda. E aí é muito curioso e a gente começa a perceber uma coisa que está presente no reinado de Salomão, que é o auge dessa monarquia, né, debaixo do domínio de Deus, né, a gente percebe o quê? Que nesse contexto, né, a gente vai descobrir que Salomão recebe muitos estrangeiros que vão trabalhar lá no templo, em todas as suas obras. Salomão faz aliança com o Irão, lá na Fenícia, né, do rei de Tiro. Salomão é visitado, porque naquele momento ele é o reino mais importante da região. E quando as pessoas visitam Salomão, eles começam a saber sobre o Deus único que se revelou a Israel e fez aliança com Salomão. Então é uma coisa curiosa que esse templo começa a ter uma dimensão que você já percebe nos salmos. Por exemplo, o Salmo 96 diz que devemos cantar ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, né? A ideia é que todos os povos, ao Salmo 47, batam palmas todos os povos, celebrem a Deus com júbilo. Esse convite das nações, ele ganha força. E é interessante que a gente dificilmente imagina isso. Você pensa no templo como lugar de adoração, algo que tem a ver com a lei, algo que tem a ver com o culto, mas o templo tem o que a gente pode chamar de um enfoque missionário evangelístico. Olha que coisa interessante. Em Isaías 56, se fala, né, daquilo que tem a ver com uma redenção futura e é o texto importante porque ele é citado por Jesus. Quando Jesus entra lá e fica indignado com a maneira como os mercadores estão usando o espaço do templo, com interesses comerciais, e ele fala que aquilo foi transformado, né, numa espécie de antro de ladrões e fica indignado com a postura, ele vai citar esse texto. E aí o que que nós encontramos lá? Em Isaías 56, o verso 6 diz assim: "Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e se apegarem à minha aliança,
esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então é muito interessante a gente observar essa ideia, né, de casa de oração, mas não só casa de oração, mas casa de oração para todos os povos. Então você vê, desde o Antigo Testamento, essa ideia, né, que começa lá em Abraão, né, dele ser canal de bênção para as famílias da terra, essa função de Israel sacerdotal para apresentar o Deus único, ela ganha um elemento muito definido e claro no templo. E aí a gente vai perceber que, por essa razão, quando a gente vai ver que o Herodes, é curioso isso, né, como é que Deus usa um indivíduo tão dispensável como Herodes, né, que representa assim a coisa pior possível, né, um rei de origem edomita, assim, convertido ao judaísmo de maneira meramente formal, que faz aliança com Roma para assim marcar esse domínio, né, pagão gentílico sobre a terra de Israel. E Deus vai usar esses caminhos que seriam os mais inusitados possíveis, e ele vai construir, né, vai ser aquele que vai edificar esse grande templo. Esse grande templo de Herodes, que ficava lá onde a gente vê hoje aquela plataforma lá em Israel, onde está o Domo da Rocha, em Jerusalém, esse templo, a área, né, da esplanada é de 144 mil metros quadrados. Olha que coisa impressionante. O prédio onde está, né, o santuário propriamente dito, o lugar santo e santíssimo, tem uma altura de 45 metros. Então, é uma área gigantesca. E o que acontecia quando a pessoa entrava nessa área principal externa do templo? Ele entrava no pátio dos gentios. Depois tinha uma área interna onde entravam só os judeus, tinha o pátio das mulheres, e depois o lugar onde homens e sacerdotes entravam, onde os levitas ficavam, e depois o lugar propriamente dito, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, a coisa interessante é que o pátio dos gentios estava relacionado diretamente com essa proposta de que os gentios eram convidados, os demais povos eram convidados a se aproximar de Deus e a conhecer o Deus único. Tanto é que na época de Jesus a gente sabe que os religiosos judeus, particularmente os fariseus, eles tentavam levar o conhecimento do Deus único para os não-judeus. Por isso nós tínhamos tantos prosélitos, tínhamos muitos chamados tementes a Deus, que eram pessoas que estavam tendo conhecimento do Deus único revelado a Israel. Então é muito interessante a gente observar isso, mas vale a pena a gente observar que Jesus vai fazer uma observação muito interessante, né, quando ele vai comparar o seu corpo ao templo, né? Quando ele conversa lá e ele vai dizer, né, diante daqueles que estão com ele, dos discípulos, dos seus opositores, que esse templo demorou 46 anos para ser levantado, né? Mas esse aqui será, né, destruído, será reconstruído em 3 dias, né? E a coisa fica meio estranha. Então ele compara isso, mas também isso está relacionado com uma ideia de que no futuro pleno da redenção divina, essa dimensão diante da presença de Deus se cumpriria na expectativa da era messiânica. Então, é muito interessante que a gente olha, por exemplo, no Evangelho de João, tem várias frases de Jesus que chamam a atenção. Por exemplo, quando ele diz eu e o Pai somos um, e você vê em Hebreus, né, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, quer dizer, como é que você se aproxima de Cristo? Somente
se aproxima do Pai somente através de Cristo, a sua função sacerdotal, né, aí dele ser, aquele que propicia, né, os nossos pecados, é muito claro. Quando ele diz, né, que eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, você lembra que dentro do tabernáculo do templo você tinha os pães da presença, e você tinha um caminho para entrar até chegar na tenda do encontro, e lá você tinha a luz, que é a luz que tinha na menorá. Então, por isso Jesus é chamado de mediador de uma nova aliança, em Hebreus 9:15. E aí você tem a função de, né, de alguém que é mediador, alguém que está efetivamente, né, tendo uma função completa, né, de alguém que é o nosso pão no sentido de ser o pão da vida, o sustento, e também ele é a diretriz, né, ele é o nosso guia, porque ele é a luz do mundo. E ele também ele é a água da vida, né, e Hebreus fala de nós termos o coração purificado, e purificação sempre se fazia com água. E Jesus é aquele que nos purifica. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele também é a porta, né, que lembra do lugar de entrada do tabernáculo. E sendo o Cordeiro de Deus, ele tem a ver com os sacrifícios e aparece com aquele que nos traz plena redenção. Então, observe que tudo aquilo que envolve aí a essência daquilo que se fazia no templo e no tabernáculo se aplica diretamente à pessoa de Cristo. Mas a coisa assim que chama muito a atenção é quando a gente vê a história de Israel na época quando o templo é destruído. O templo é destruído, aí por volta aí final de julho, começo de agosto do ano 586 a.C., no calendário hebraico, o dia chamado 9 de Av, mesma data que ele é destruído no ano 70 pelos romanos. Isso não deixa de ser um tanto quanto emblemático. E então, quando o templo é destruído, você vai ver o importante livro de Ezequiel. Ezequiel é muito interessante, porque ele é escrito nesse período que o templo é destruído, né? Então, entre os anos 593 e 571. Boa parte do que ele escreve, ele está na Babilônia. E aí ele fala, né, quando a gente lê Ezequiel, especialmente do capítulo 36 em diante, ele apresenta muitos detalhes sobre a futura restauração do povo de Deus, com foco especialmente no que Deus faria a Israel. E lá aparece uma visão de um grande templo reconstruído. Por isso, a tradição judaica até hoje aguarda, espera, né, o surgimento desse templo escatológico detalhado que aparece lá e que tem aí um elemento que muito certamente deve nos aguardar no futuro. Ah, e quando a gente pensa nesse tempo escatológico que marca o fim dos tempos, esse tempo escatológico que também está relacionado com a pessoa e o papel de Jesus, vale a pena olhar o que 1 Pedro capítulo 2 vai nos dizer. E o texto é muito interessante. E aí a gente precisa pensar, né, no que a gente está dizendo quando fala sobre casa de Deus. Olha lá o redimensionamento da fé na prática. 1 Pedro 2,4 diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva. Por que pedra viva? Porque toda a construção do templo envolve pedras e pedras enormes. Essa pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, atenção, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais ficará decepcionado. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 até 6. É muito interessante ver esse conceito de pedras vivas.
Por isso, o redimensionamento que nós encontramos no Novo Testamento é que a comunidade da fé, as pessoas que são o corpo de Cristo, eles são a casa de Deus. Por isso o Espírito Santo habita no meio do seu povo. Por isso que nós somos chamados pedras vivas. Por isso que as pessoas diante de Deus, elas são, num certo sentido, sagradas. E é curioso, né, quando a gente vê pessoas, às vezes, brigando por um santuário, por um prédio, umas com as outras, dizendo que aquele lugar é especialmente sagrado, quando na verdade sagradas são as pessoas por quem Cristo morreu. Essa dimensão ela é importante. Por quê? Porque é aquilo que envolve o nosso tesouro espiritual no coração, nossa relação com Deus, a nossa adoração com Deus e a nossa relação com o próximo, é algo inviolável. Qualquer pessoa pode destruir um santuário, pode queimar um objeto ritual, pode acabar com qualquer realidade, vamos dizer, religiosa concreta, mas nada pode tirar o que é uma riqueza moral e espiritual que está na pessoa e na comunidade da fé. Então, isso é muito importante. Isso significa que, veja, o lugar que a gente se reúne não é casa de Deus no sentido que Deus é encontrado especialmente ali. Por quê? Porque as pessoas às vezes pensam o seguinte, ó, se eu fizer oração na minha casa, se eu fizer oração no trabalho, se eu fizer alguma coisa em algum lugar, não é a mesma coisa de fazer a oração na igreja, porque a igreja é a casa de Deus. Não, nesse sentido, a igreja não é a casa de Deus. A casa de Deus são as pessoas reunidas em nome de Jesus. Aquele prédio, aquela construção, aquele templo, é uma casa de Deus no sentido que ele é dedicado a servir a Deus. A gente pode até dizer que ele é mais uma casa para Deus do que em vez de uma casa onde Deus mora. Deus não habita em cimento, Deus não habita em tijolos, Deus não habita em construções de madeira, Deus habita nas pessoas. Então é importante a gente não deixar as pessoas entenderem, né, que a realidade depende de um espaço físico concreto, né. Mesmo a tradição judaica, com todo o valor do lugar concreto, nunca entendeu, por exemplo, uma sinagoga como casa de Deus no sentido que o templo era. Então a gente precisa rever isso, porque até eu me lembro, né, nos tempos nos momentos da pandemia, muitas pessoas ficaram, de fato, muito abaladas, né, com essa situação toda, e elas estavam ali, tentando, né, se preocupar com aquela situação, porque elas não podiam estar presentes no lugar particularmente sagrado. E não é o caso, né. A gente precisa entender isso. E por isso, quando a gente pensa no espaço que a gente tem, qual é a finalidade desse espaço? Por que a gente pode e deve ter um tempo para se reunir? A resposta é muito simples, porque ninguém tem casa grande o suficiente para receber 200, 500 ou 700 pessoas. Então, esse lugar dedicado ao encontro da comunidade, ele é bom, mas ele não tem o objetivo de se tornar um espaço místico diferenciado, como se Deus atuasse especialmente em função daquele lugar. Não é o caso. Ele deve ser um espaço que deve ser usado para abençoar as pessoas e servir a comunidade. Então, no mundo todo, nós temos hoje centenas ou até milhares de espaços sagrados que simplesmente não têm qualquer outra utilidade, a não ser uma reunião de no máximo 2 horas no domingo e depois eles permanecem quase o tempo todo sem uso e fechado. Então, os nossos espaços dedicados a Deus, já que o próprio templo, na sua origem, tinha uma função missiológica, ele deve ser usado para servir a comunidade e alcançar as pessoas com o evangelho, porque, mais uma vez, o sagrado são as pessoas, é a comunidade da fé e não o espaço localizado.
Agora, eu acho tão impressionante a gente ver, que toda essa relação do templo tem a ver com o que eu posso chamar de uma teologia da saudade. Qual é a questão? Nós demos as costas para Deus, uma realidade que nós encontramos no relato bíblico do Jardim do Éden de Adão e Eva. Mas o que acontece com Adão e Eva não acontece só com Adão e Eva. Nós, claro, herdamos a nossa natureza pecaminosa, mas na nossa vida, na nossa caminhada, a gente, na nossa autossuficiência, nossa condição de pecador, a gente faz isso também. Então, nós somos convidados a retornar, e a ideia é que nenhum ser humano encontra sossego, tranquilidade, sentido, plenitude de vida sem retornar a uma relação de aliança, de paz, de perdão, de vida, de salvação com o próprio Criador. Então, esse sentido aparece, e olha que coisa bonita e especial a gente vê no texto bíblico. Quando a gente vê isso, né, que essa comunidade é santa, ela está sendo preparada, ela é chamada corpo de Cristo, ela é chamada de esposa do Cordeiro, ela é chamada de a noiva, né? Aí nós vamos ter a figura do Apocalipse, e o que, que o Apocalipse faz? Nessa sintonia com essa ideia de saudade, ele vai lembrar para a gente o Éden. Olha que coisa interessante. Quando você lê Apocalipse 22, o texto diz o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então você vê que no relato bíblico da redenção final, a figura demonstrada dessa redenção é um retorno ao Éden. Você vê aqui a árvore da vida, você vê o rio, lembra no Éden como aparece ali a referência a 4 rios, você vê essa dimensão dizendo o seguinte, que essa redenção traz de volta essa conexão primeira que nós tivemos com o Senhor, o Criador do universo, o Criador do ser humano, nosso Redentor, aquele que é o Adonolam, o Senhor de todo o universo, de toda a criação. E é muito interessante que o capítulo 21, verso 3, vai trazer para nós essa ideia de templo como ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão, no original grego, os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí a gente vê, é muito interessante isso, e essa dimensão, quando, né, temos tantas povos aí presentes, isso evoca a realidade que acontece na igreja de Cristo, que Deus vai tabernacular com eles, ou seja, vai viver com eles essa dimensão do desfrutar da presença divina plena na redenção, retoma o seu espaço aqui, e a figura da Nova Jerusalém, veja que a Nova Jerusalém desce do céu, na sua dimensão, liga o céu e a terra. Termina a separação. E a Nova Jerusalém também é uma figura da comunidade do povo de Deus, da igreja redimida. Então, nós vamos ter o domínio pleno de Deus, vamos ter esse reino divino estabelecido. A gente vai ter essa condição sacerdotal fechada, definida, porque a redenção plena aconteceu e, portanto, a adoração plena se estabelece, e essa função essencial da casa de Deus, de ser uma casa para todos os povos, se concretiza plenamente, já que aqui nós temos a dimensão que os povos eles serão
aí terá um Deus como seu Deus e se cumpre, né, aquilo que nós vemos em Mateus 24:14, que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias, e nós temos essa redenção que começa na história de Israel e se amplia para todas as nações, e assim nós temos essa extraordinária história de redenção ligado com toda essa teologia do templo. Portanto, a gente fecha dizendo que nós não podemos ter uma visão limitada da casa de Deus, né? Até eu conheço gente que fala: olha, não pode comer bolacha aqui porque é a casa de Deus e é um lugar santo. Quer dizer, não deve comer bolacha porque vai sujar, né? Mas não porque aquele lugar seja misticamente diferenciado. Não é um espaço, nesse sentido, mas um espaço do encontro da comunidade para servir e adorar a Deus com a função principal de alcançar a todos até que o reino venha em plenitude. Muito bem, deu uma boa caminhada, né? E entendimento dessa questão, e agora nós vamos então, né, com a nossa assessoria, temos aí hoje a Carol nos ajudando, e vamos ver as perguntas que temos aí. Você pode mandar a sua pergunta, né, encaminhe para a gente. Começamos com a pergunta da Carla Dulce, que nos enviou aqui. Davi estava preocupado em fazer um templo para o Senhor, mas Deus disse que ele não precisa de uma casa. Por que então há tantas instruções meticulosas sobre a construção do templo? Muito bem. Ah, a Bíblia apresenta para a gente uma palavra divina que às vezes ela tem, digamos, dois aspectos que não são contraditórios, eles são complementares. Por exemplo, Deus também não queria que Israel escolhesse um rei. Por quê? Porque a motivação de Israel, como eles estavam fazendo isso, era de uma maneira indevida. Com certeza é necessário que haja um reinado, senão o mundo fica no caos. Mas não o reinado que Israel devia ter, porque os outros povos têm, a gente vai copiar. Então Deus entra nessa monarquia e vai redimir e vai colocar Davi como um rei ungido que deve refletir a relação de Deus com Israel, prenunciando o domínio, o reinado divino pleno. Então, qual é a questão do templo? O templo ele é um elemento concreto que mostra para a gente, de maneira didática e compreensível para qualquer pessoa, a relação de aliança e proximidade de Deus para conosco. Aliás, Deus já tinha ordenado fazer o tabernáculo. Mas a questão é que a maneira como Davi faz isso é uma maneira um tanto curiosa. Isso não vem de uma situação especial de entendimento sobre Deus, ele apenas deu uma parada e falou: puxa, né? Já faz tempo, né, que a arca do Senhor está em tudo, está lá naquele lugar qualquer e eu estou com um palácio, então vou fazer uma casa para Deus. Então Deus questiona dizendo: você acha isso mesmo? Quer dizer, se você não entende o templo na sua função e na sua compreensão que isso significa, é, você não vai fazer esse templo, né? Porque, na verdade, o templo não é um templo como acontece para guardar a estátua de uma divindade. Aliás, a terra é o lugar onde eu ponho os meus pés. E então, Deus até disse para Davi: escuta, eu não acho que você está em condições de lidar com o sagrado. Você é um rei que foi obrigado a guerrear, suas mãos estão sujas de sangue, no templo de Deus não vai se ouvir nada que tenha a ver com ferro, nada que evoque essa questão militar, né? E aí então Deus não permite e depois vai dar diretrizes para que a semelhança do tabernáculo o templo seja feito em honra do seu nome. Então Deus não quer Davi, muito certamente pela condição dele e a sua perspectiva não tão bem abalizada do que isso estava significando naquele momento da sua vida. A Carmen Viana, por que Deus não aceitou o templo ser feito por Davi, sim por Salomão? Muito boa pergunta, né? Como nós mencionamos agora,
Isso, em parte, tem a ver com a maneira e a compreensão de Davi a respeito disso. Mas a razão explícita no texto é que Davi tem o que é chamado as mãos sujas de sangue. E as pessoas, quando leem a Bíblia, entendem errado, falam, no Velho Testamento, Deus estava sempre apoiando as guerras, mandando as guerras. Não é o caso. Porque no mundo antigo, todo mundo fazia guerra o tempo todo, como se o nosso fosse um pouco diferente, né? E essa guerra ela envolvia muito a questão da sobrevivência, né? Ataque para ter as colheitas, para poder ter acesso aos bens e aguentar a própria estação de estiagem, uma série de situações. Só na Bíblia é que a guerra recebe limitações e ela não pode ser feita sem razão e de qualquer maneira. Então, Davi foi obrigado, né, por uma série de circunstâncias, dos inimigos, os filisteus e os outros a lutar, e Deus não queria uma associação comum no mundo pagão, diretamente entre o sagrado e a violência. Então diz que, olha, não é o caso, você não vai construir, o seu filho Salomão, inclusive o nome Salomão significa pacífico, né? Shalom, Shlomo, ele vai construir, e inclusive a era de Salomão é considerada uma era de paz, por isso isso tem bastante relevância e importância, e no tempo, para fazer essa separação e distanciamento, né, não se usou nenhum tipo de ferramenta, nada que tivesse ferro, que era o instrumento, vamos dizer, a arma do último tipo que existia na ocasião, né, que os israelitas aprenderam com os filisteus e tiveram essa tecnologia. Então, para não associar a violência com o sagrado, Salomão vai construir o templo. Ah, deixa eu tentar arrumar meu cabelo, tá difícil aqui. Tá 2-0 para ele. Vamos ver. Carla, importa adorar a Deus em espírito e em verdade? Faz diferença ir ao monte para orar? Porque as pessoas dão tanta importância a isso? É muito boa a pergunta. Veja, ah, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, né, em João capítulo 4, a divisão fundamental que existia entre samaritanos e judeus tinha exatamente a ver com isso. Né? E qual que era a questão fundamental? Os judeus, né, adoravam a Deus lá no monte, em Jerusalém, o monte do templo, e os samaritanos lá no monte Gerizim. E a discussão era qual que é o monte mais sagrado, qual é que é. Então Jesus chega e diz, está chegando a hora, e já chegou, que Deus não está se importando com as pessoas estarem adorando no lugar que se entende ser o melhor. O que importa é adorar em espírito e em verdade, ou seja, adoração genuína. Esse tipo de raciocínio você já vê nos profetas. Né? Você vai ver Malaquias, Isaías, olha, seria bom fechar as portas do templo. Quem diz que Deus está querendo isso que vocês estão oferecendo aí, né? Então, ainda que você possa dizer, ó, tem um lugar dedicado à adoração, isso, na verdade, não tem valor se não houver genuinidade e atitude realmente de adoração correta, né? É de coração, verdadeira, genuína. E então as pessoas devem orar no monte. Então, veja, depende. A gente pode e deve orar em qualquer lugar. Pode ser na praia, pode ser no monte, pode ser no campo, pode ser no acampamento, né? Então, eh, se a pessoa vai orar no monte como simplesmente um lugar de tranquilidade, de refúgio, não há problema. Jesus, por exemplo, procurava lugares solitários. Ele ia para lugares desertos e ali orava. Mas a ideia ali é estar num lugar de tranquilidade, é um lugar sem interrupção, um lugar onde as pessoas não podem, de alguma maneira, perturbar. A Jesus mesmo ensina que um lugar muito bom de oração é no seu quarto secreto. Né? Então, se as pessoas vão para o monte nesse sentido, não há problema. Mas se eles imaginam que no monte Deus está presente, porque é um monte, porque a gente tem, né, o monte do Senhor na Bíblia, aí a compreensão não está certa. Né? Não é o fato de você estar numa montanha, num lugar mais elevado,
que Deus vai estar mais presente, porque ele fica nas alturas e não gosta de estar num lugar mais baixo. Não é o caso. Luiz Carlos pergunta: o judaísmo hoje não faz mais sacrifícios de animais? Caso não haja, isso seria desobediência à lei ou seria por causa da destruição do templo? Muito boa pergunta. Não, o judaísmo hoje não tem sacrifício de animal. Né? Não existe nenhuma vertente do judaísmo que trabalha com isso. Curiosamente, quem faz isso hoje são os samaritanos, um grupo menor que vive lá, hoje na região da Cisjordânia, né? Tem uma minoria também em Israel, mas eles fazem na Cisjordânia sacrifícios, inclusive nas datas festivas que nós conhecemos no Antigo Testamento, né? Particularmente na Páscoa, né? Mas os judeus não fazem. E isso está relacionado com a destruição do templo. Depois da destruição do templo, né, o que a gente tem dos diversos tipos de judaísmo, quem administrava, por exemplo, sacrifícios no templo eram os saduceus. Com a destruição do templo, os saduceus desaparecem. O judaísmo que sobrevive é de perfil farisaico. E a partir dos fariseus se desenvolve o judaísmo rabínico. E a ideia é que, através do estudo da Torá, através da prática da oração e através da prática dos mitzvot, dos mandamentos, a gente, vamos dizer, substitui aquilo que deveria ser feito no templo. Mas a maior parte dos judeus religiosos entendem que um dia o templo de Jerusalém será reconstruído. Nesse caso, esses religiosos, nem todos pensam assim, mas muitos pensam, que vai haver sacrifícios novamente para, assim, cumprir aquilo que é exigido na própria Torá. Né? Muitos dos 613 mandamentos da lei da Torá têm a ver com questões culticas, litúrgicas, incluindo sacrifício. Então, esses religiosos pensam que a coisa vai ser retomada dessa maneira. O Carlos Maia pergunta: já vi estudos que dizem que tenho que cuidar do meu corpo porque eu sou o templo do Espírito Santo. Já vi estudos que dizem que ali está falando do corpo igreja. Vale as duas? Qual é a mais correta? É interessante, 1 Coríntios 3 está falando diretamente se o indivíduo deveria unir o seu corpo numa relação de prostituição. Então, parece que o contexto é bastante claro, né, que o corpo é templo do Espírito, no sentido, né, particularmente em Corinto, de que ele não deveria entrar em nada que envolvesse pecado e impureza. Né? Uma coisa que não é correta, ou pelo menos não é a intenção do texto, que muitas pessoas falam: eu não posso comer muito chocolate, nem muito macarrão, porque o corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar da saúde. A gente tem que cuidar da saúde, só que o texto não está falando disso. Né? Ele está falando no contexto de Corinto, que é uma cidade muito promíscua, onde tinha inclusive prostituição cultural, que a vida dos cristãos não podia ser marcada por esse tipo de vida de impureza moral, sexual, e é isso que estava envolvido lá. Então, nesse caso, o foco tem a ver com o comportamento dos seguidores de Jesus ali. A construção do terceiro templo tem lugar na escatologia? A pergunta do RS. Na minha opinião, sim. Né? Algumas pessoas, as pessoas têm posicionamentos diferentes sobre isso, porque se fala da construção, se fala do templo de redenção futura de Ezequiel. E aí, algumas pessoas dizem: não, esse templo é apenas figurativo e ele se cumpriu com a vinda de Cristo e ponto final, não tem templo nenhum. É um tanto quanto curioso os detalhes e os capítulos inteiros gastos para falar do templo, sendo que ele é só um símbolo de Cristo. Eu acho essa explicação muito limitada. Né?
Outras pessoas vão dizer: "Não, isso já aconteceu, quando o templo foi ampliado na época de Herodes e aconteceu o que foi, isso já se deu lá". Também é difícil, né, a maneira como o templo é descrito, tem a ver com redenção, não se encaixa com a época romana, com o domínio de Herodes, e o templo é muito diferente das descrições que aparecem lá. Então parece que esse templo envolve uma realidade futura, né. E se a gente entende que muito do que Jesus fala no sermão, né, que fala do final dos tempos, das dores que aparecem em Mateus 24, em Marcos 13, Lucas 21, a gente ouve falar do sacrilégio terrível, da abominação desoladora que está no lugar santo, né. E aí o pessoal vai dizer: "Não, mas isso não tem a ver com os macabeus na época do Antigo Epifânio". Sim, isso aconteceu lá, né. Ah, isso não pode ter a ver com o que acontece, com a destruição do templo pelos romanos? Pode-se fazer essa conexão, só que tem muitos elementos nessa realidade desses capítulos que não se concretizam e não terminam ali. Então eu entendo, até pela própria expectativa judaica, pela presença e realidade judaica hoje na terra de Israel, e por esses textos falarem de uma abominação do lugar sagrado, eu entendo que esse lugar será restabelecido sim, e que isso tem papel escatológico. Belair pergunta: conforme as medidas da Nova Jerusalém, na tradução NVI, a cidade será um cubo, a mesma medida para altura, comprimento e altura. Então, ela não seria uma cidade normal? Excelente pergunta, né? Isso mostra para gente duas coisas importantes. Primeiro, que não tem cidade construída em forma de cubo. E se você olhar com mais detalhes, fala até na porta da cidade e que lá tem nome, né. Então como é que uma cidade tem uma porta e ela tem um cubo inclusive gigantesco, né, cuja altura vai tocar no céu. E a gente não conhece essa realidade. Não existe nada assim em nenhum lugar da Bíblia e nem em qualquer outro lugar. E o outro aspecto para se pensar é que o Apocalipse, por definição, é um livro simbólico. Então, nós temos a besta que sai do mar, tem a besta que sai da terra, nós temos a mulher vestida de vermelho, nós temos, né, uma série de coisas. Então, é muito mais razoável que a Nova Jerusalém seja um símbolo do povo de Deus redimido, com a ideia de que nós temos a realidade dos povos agora que pertencem a Deus, terminando a redenção e numa figura que representa a perfeição, que é a ideia de cubo. E essa Jerusalém, né, que inclusive no original tem 12.000 estádios, 12.000, 12.000, né, e que a gente pode ver a dimensão enorme como isso realmente significa, e 12.000 é um número muito peculiar, né, porque 12 é o número das tribos, é o número, dos apóstolos, né, tem a ver com 3 vezes 4, 4 é o número do mundo, 3 tem a ver com Deus, 1000 é a coisa completa. Então, assim, é o povo de Deus redimido de todos os tempos, acabando com a distância que existe entre o céu e a terra. Então, nesse sentido, a Nova Jerusalém representa todo o povo de Deus reunido, a comunidade da fé, a igreja de Cristo, o corpo do Messias, com todos os gentios e judeus reunidos, salvos, na redenção final. Carlos Maia, o céu é um local provisório, até irmos para o novo céu e a nova terra. Esse novo céu e a nova terra é aqui mesmo ou um lugar totalmente novo? Boa pergunta, só tem perguntas simples hoje, que beleza, né? Então, as indicações é que quando alguém morre, essa pessoa vai, digamos, para a presença de Deus. Da onde a gente vê isso? Por exemplo, quando Jesus menciona, né, aquilo que tem a ver com o rico e o Lázaro, você vai ver que o Lázaro está num lugar de bem-aventurança, que é chamado seio de Abraão,
né, o lugar de consolo ali de Abraão, e o rico está no Hades em sofrimento. Paulo diz em Filipenses 1 que ele gostaria muito de partir para estar com Cristo, né? E Jesus diz lá em Lucas 23, né, verso 43, para o ladrão da cruz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, diante desse cenário, a ideia é que quando alguém morre na presença de Deus, em aliança com Deus, em Cristo, essa pessoa vai para a presença de Deus, assim, nesse sentido, ela vai para essa dimensão de céu em espírito. E quem morre em ruptura com Deus, claro, vai estar distanciado numa situação, né, de colher o desdobramento da sua própria vida numa condição de condenação e sofrimento. Quando tivermos o desfecho de todas as coisas, como tivermos o final dos tempos e a ressurreição, essa ressurreição agora faz com que as pessoas tenham a integralidade do seu ser, corpo e alma redimidos, né, com o corpo glorificado na redenção final. E essa realidade da redenção final vai ser aqui ou vai ser lá? Interessante que a Bíblia fala de novos céus e nova terra. E fala que a terra vai ser renovada. E toda essa criação de Deus vai ser purificada, né, dessa, a palavra de Romanos, de futilidade a qual ela foi submetida. Então, no meu entendimento, essa redenção atinge o universo todo. Então, na minha opinião, nós vamos estar na presença de Deus, numa dimensão que eu não posso dar detalhes, podendo estar na terra ou fora da terra, ou até onde mesmo Deus quiser nos enviar nessa realidade da criação que nós não temos dimensão de compreensão. Inclusive, a proposta do Apocalipse, no final, é que acaba a distância, a separação entre céu e terra. Porque a gente pensa em céu em quê? Um andar superior de cima, sim? Ou é uma dimensão espiritual que a qual a gente não tem acesso e que ela está presente, né? Por exemplo, as regiões celestiais de Efésios são, na verdade, o mundo espiritual à nossa volta, né? Então, essa dimensão vai envolver estar de uma maneira diferenciada na presença de Deus, o que envolve uma integração entre a realidade do céu e da terra. A Neusil, a árvore da vida do Éden, tem 10 sefirote. Como a árvore da vida em Apocalipse tem 12, já cada mês dá o seu fruto, como? Pois é, essa pergunta, veja, essa expressão da árvore ter 10 sefirote, ela é uma expressão extra-bíblica, né? Na Bíblia você não tem esse tipo de linguagem, isso é desenvolvido pela mística judaica posteriormente. Então a gente não pode assim afirmar a partir do texto bíblico que a árvore tem essa realidade energética, como se diz na mística judaica, a partir dessa descrição, né? Nós temos isso como desenvolvimento rabínico posterior. Ah, e quando a gente tem a árvore aí, a ideia do 12 tem a ver mais com uma ação completa da parte de Deus, trazendo cura, que é exatamente, né, aquilo que está escrito no texto, para reforçar a ideia que agora, nessa realidade da redenção final, Deus enxuga dos olhos dos redimidos toda lágrima, não haverá morte nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, né? Então, é esse o sentido que nós encontramos lá no Apocalipse. Tem. Para cultuar a Deus é somente no templo, uma vez que o templo foi consagrado a Deus? De maneira nenhuma. Para cultuar a Deus, em espírito e em verdade. A pessoa pode cultuar a Deus em qualquer lugar. Agora, devemos cultuar a Deus no templo? A verdade, a questão não é o templo. A gente deve cultuar a Deus junto com a comunidade da fé, junto com as pessoas, porque ninguém pode ser cristão sozinho.
ninguém pode ser cristão isolado. Então, nós, quando adoramos a Deus, nós adoramos com os irmãos na fé. Então, é importante, né, que nós venhamos a fazer aquela palavra de Jesus, né, falando da importância, né, de dois ou três reunidos em meu nome, a comunidade, a igreja, as igrejas. Então, a igreja primitiva, inclusive, ela nem tinha templo. O importante é estar junto com as pessoas e não isolado. E a maneira que a gente tem para estar junto com as pessoas, de modo geral, é no templo, pelo menos nos lugares onde a fé tem liberdade de fazer isso. Ivanildo, de Belém, é certo ir para o templo nos dias de hoje ou tem que adorar em Deus em casa? É a mesma coisa. É certo adorar no templo, se a gente não está entendendo que o templo é um espaço mágico, e é certo adorar a Deus em casa. O importante é adorar com genuinidade, em sintonia com Deus e com os irmãos. Aldo Gonçalves, como explicar aos testemunhas de Jeová, quando eles levantam o fato que em certos momentos na Bíblia a palavra de Deus é escrita com D minúsculo, dando a eles o entendimento que Jesus é um Deus inferior. Então, na verdade, no grego e no hebraico, não existe, né, o D maiúsculo e minúsculo. Isso é colocado na tradução em português, por escolha do tradutor, né. E aí, o que que acontece? Somente nos lugares em que a Bíblia está falando de deuses pagãos, deuses dos povos que não conheciam o Deus verdadeiro, né, que até no hebraico se usa a expressão Elohim Acherim, né, que são os outros deuses, é que a gente escreve com letra minúscula. Toda vez que vai falar de Deus, é maiúsculo. E quando se fala de Deus em relação a Jesus, muito difícil a gente não entender que Jesus é divino. Quando você tem o começo de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Não há nenhuma razão para você tentar dizer que Deus, Jesus é um Deus minúsculo, ou seja, que tem dois deuses, um grandão e um menor, né? E em vários lugares Jesus aceita a adoração. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente, né, tem no final de Mateus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você tem muitos textos, né? E até quando Tomé toca em Jesus depois da ressurreição, ele vai virar, né, para ele e vai dizer Senhor meu e Deus meu. Inclusive, na versão que eu conheço, da tradução Novo Mundo, que é do grupo que você mencionou, lá, inclusive, está Deus maiúsculo, né? Então, é preciso entender que é muito difícil de desconsiderar todo esse testemunho bíblico. A Rosana Couto, a hierarquia na Trindade. Então, até temos uma mensagem, uma pregação aqui específica sobre a Trindade que você pode acompanhar. O que que acontece? Do ponto de vista essencial, né, não existe uma hierarquia que a gente chama ontológica, né? No fim, o Pai, o Filho e o Espírito são um Deus só, que misteriosamente subsiste em três pessoas. Mas do ponto de vista, vamos dizer, do que a gente chama da economia da Trindade, do agir da Trindade na história, você tem uma submissão do Filho ao Pai, né? E nós temos uma submissão também do Espírito ao Pai e como muitos argumentam também em relação do Espírito ao Filho. Isso quer dizer que ainda que haja, vamos dizer, uma espécie de hierarquia funcional, uma hierarquia na história da redenção, essencialmente as três pessoas da Trindade são ontologicamente o mesmo Deus, sem que um esteja numa condição que a gente chamaria de superior em relação ao outro. Qual o significado
dos nomes de Roboão e Jeroboão aqui no hebraico. Eu preciso até dar uma olhada aqui, porque não me lembro de cabeça. Deixa eu ver se eu localizo mais diretamente aqui. Ah, como é que a gente. Deixa eu ver se eu. Roboão e Jeroboão em hebraico. Deixa eu ver se eu localizo. Roboão tem uma ideia de. Em hebraico é Rehaveam. Rehaveam quer dizer um povo aumentado, um povo engrandecido. Esse é o sentido, né, do termo. No caso de Jeroboão, tem uma ideia, o termo hebraico é Ira, Iraboam, né? Iraboam, que tem o sentido, deixa eu ver se eu localizo aqui, o povo que contende, o povo que entra em conflito, né? E é isso porque, como parece ser a união de Riv com Am, então alguns acham que aumenta o povo, outros que dividem o povo, que se opõem ao povo, tem uma possibilidade ampla de definição da raiz do nome. Vamos ver. Johnny Brás, partindo de um pressuposto que o milênio é literal, como será esse milênio? Né? Então, é, 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 é difícil dizer o milênio é literal, assim, porque a pergunta é até que ponto o milênio é literal, né? Porque milênio não é um assunto discutido na Bíblia, né? O único lugar onde o texto aparece é em Apocalipse 20, e não tem muito detalhamento. O que acontece com o pessoal que gosta muito de um milênio literal é que todos os textos, especialmente do Antigo Testamento, que a gente não entende muito bem como eles vão acontecer, as pessoas colocam no milênio, que é um procedimento um tanto quanto complicado, né? Então, assim, o milênio, a primeira pergunta é se vamos ter 1000 anos literal, se um livro, né, simbólico como o Apocalipse está tendo essa intenção de, nesse caso, dar um número literal. Inclusive, se criou um problema sério, porque o pessoal começou a dizer, não, o mundo tem 6.000 anos, e quando chegar no ano 2000, a gente começa o milênio, e nós estamos em 2024 e isso não aconteceu. E falavam até do chamado milênio sabático, né? E outras pessoas entendem até que vai haver um milênio, mas que não precisa ser um número de 1000 anos, que esse número é um símbolo de redenção completa na Terra. Dentro dos diversos grupos pré-milenistas, assim, mais literais, a coisa varia muito, porque dependendo de quem interpreta, as pessoas pegam diversas profecias do Antigo Testamento, desde de coisas como vai haver um centro de um governo do mundo em Jerusalém, o Messias Jesus vai reinar a partir de lá, e o templo vai ser reconstruído, mas tem gente que acha, que fala, né, que vai ter sacrifício de novo, tem gente que coloca uma série de textos do Antigo Testamento dentro daquilo que eles entendem ser literal, porque a verdade é que não dá para ser literal em tudo de maneira possível, né? Por exemplo, quando você fala no aparecimento do templo de Ezequiel, o texto diz que tem água saindo do templo. E a água está ocupando o templo numa altura de 52 centímetros. Então, se a água inundou o templo com 52 centímetros, quer dizer que toda a terra de Israel está debaixo d'água. Né? Então, aí acaba havendo uma seleção do que é mais ou menos literal. Né? No meu entendimento, as pessoas que ficam procurando esse literalismo, elas não estão entendendo a função da profecia, a função
do texto e estão lendo com um enfoque que o texto não tem intenção, por isso eles acabam entrando em vários becos sem saída. Muito bem, a gente agradece aí de coração todo mundo que participou com a gente, né, nós, terminamos as muitas perguntas aqui, recebo o nosso abraço, muito obrigado, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de curtir, de, né, ativar o sininho, de divulgar para os nossos amigos para que a IBNU continue sendo canal de bênção. E nós vamos continuar com esses nossos cursos especiais toda quarta e quinta-feira e desejo a todos uma boa noite, Deus abençoe, bom dia para os que estão mais longe ou boa tarde, não sei, né? E também muito obrigado a Carol aí pela sua ajuda especial aqui nessa transmissão e um grande abraço e estejam convidados aí para a IBNU, nesse domingo, 9h30, nós estaremos lá, aqui em São Paulo, né, pertinho do aeroporto de Congonhas, para os que puderem ali nos visitar. Boa noite, um grande abraço, Deus abençoe.